Hello, eu sou a Carol e nesse vídeo eu vou dar todos os detalhes sobre a Indonésia e a Tailândia pra você. Recentemente eu passei um mês viajando, eu fui pra Indonésia e pra Tailândia e eu fiz vlogs de todos os lugares que eu fui, então se você ainda não assistiu, volta nos vídeos anteriores pra acompanhar tudo. Eu dei vários detalhes de passeios, de hotéis, de valores, tudo que eu podia passar pra vocês. E agora eu vou responder algumas perguntas que eu abri uma caixinha lá no meu Instagram e algumas pessoas mandaram algumas dúvidas. Já vou aproveitar pra dar algumas dicas gerais também. Dá pra se virar sem falar inglês? Até dá, mas assim, ainda mais se você for viajar sozinha, eu recomendo que você tenha pelo menos um bom entendimento do inglês, porque tem perrengues que a gente já passa sabendo falar inglês, imagina sem saber se comunicar de forma nenhuma. Mas assim, na Tailândia eles são muito ruins no inglês, eu senti muita dificuldade, então a gente acaba se comunicando um pouco por mímica, né? E também tem tradutor no celular, então assim, no pior dos casos você traduz uma frase e coloca pra pessoa ler ou ouvir. Na Indonésia eu achei que foi super tranquilo, eu consegui super me comunicar em inglês com a maioria das pessoas. Se você estiver sozinha, você não vai conseguir fazer amizade se não for com brasileiros também, né? Então é uma coisa a ser considerada. Mas no geral dá pra se virar sem inglês sim, mesmo porque esses lugares não falam inglês, né? Não é a língua nativa deles. Qual o valor em média das passagens? Eu paguei muito barato porque eu comprei com milhas. A Latam, de tempos em tempos, faz uma promoção que você consegue comprar um milheiro por... Na época eu paguei R$21, eu acho, então era R$70 e nessa promoção saía 21. Cada trecho tava 90 mil pontos, então foram 180 mil pontos e eu paguei as duas passagens de ida e volta R$3.800. Então, eu consegui economizar muito nas passagens, mas se você não conseguir comprar com milhas, normalmente é na faixa de 6 a 8 mil. Passagem de ida e volta de São Paulo para Jakarta, que é mais barato do que ir direto para Bali, que tem um aeroporto de lá que chama Denpasar. Ou então de São Paulo para Bangkok, também é um valor um pouco melhor do que ir direto para Bali. Porém, eu perdi o meu voo de volta. Quem me acompanha no Instagram viu a minha saga. Foi assim, o maior rolê da história. O táxi que eu tava indo pro aeroporto quebrou no meio da estrada. Aconteceu tudo pra eu não pegar o meu voo e eu perdi o meu voo de volta. Eu até cheguei em tempo, mas não me deixaram embarcar, mesmo não despachando mala nem nada. E aí eu tive que comprar um voo no aeroporto para conseguir vir embora. E aí esse voo, os meus voos de ida e volta foram pela companhia aérea da Qatar, que são ótimos. E aí eu tive que comprar o meu voo no aeroporto. Eu consegui encontrar uma outra companhia que chama Ethiopian, que eles têm opções mais baratas. Se eu tivesse comprado esse voo de volta na hora da Qatar, seria uns 7 mil e poucos reais. Esse da Ethiopian saiu por quase 4 mil reais com as taxas. Então, assim, é uma grande diferença. Vale a pena pesquisar outras companhias aéreas, além da Qatar, que tem voos com mais frequência, mas é um ponto a ser considerado também. Qual a melhor época para ir? Na Tailândia é no período de novembro a março, porque não costuma chover, né, a alta temporada. E na Indonésia de maio a setembro. Então assim, não dá para conciliar os dois países no período de alta temporada. Eu fui agora em maio e a Indonésia tava assim, eu peguei um dia de chuva apenas, mas no geral só tempo muito bom, muito sol, muito calor, sempre, né? Sempre muito calor nesses lugares. Já na Tailândia a gente pegou um pouco de chuva, em Bangkok teve 2 dias que choveu, e em Chiang Mai teve um dia que choveu o dia inteiro, que foi o dia que a gente fez o passeio dos elefantes, que eu até fiz o vlog. Foi assim, terrível, mas deu pra aproveitar na medida do possível. Então assim, não dá pra conciliar alta temporada nos dois países. Em um ou outro vai acabar pegando um pouco de chuva.
como é a questão da segurança para viajar sozinha. Eu fui para a Indonésia sozinha, na Tailândia eu encontrei com 2 casais de amigos. Me senti super segura nos 2 países. Na Indonésia, já tinha lido alguns relatos em um grupo que eu entrei no Facebook de de meninas que moram lá em Bali, que várias delas tiveram o celular furtado enquanto estavam andando na scooter. Então, assim, andando na scooter ou a pé, eu sempre ficava bem esperta em relação a isso. Eu comprei uma case que tinha uma cordinha que dava pra passar tipo bolsa. Foi a melhor coisa que eu fiz pra levar nessa viagem. Porque aí, enquanto eu tava na scooter, eu conseguia ficar mais tranquila, conseguia até fazer alguns vídeos, algumas coisas assim, sempre prestando bastante atenção, mas essa cordinha ajudou bastante. Tinha vez que tinha alguns lugares bem escuros em Bali, que eu caminhava à noite sozinha. Eu não ficava com medo, igual aqui no Brasil, que se fosse aqui eu nem faria isso, né, no caso. Mas assim, é sempre bom estar bem ligada, bem esperta com tudo que tá acontecendo em volta. Na Tailândia, em Bangkok mais especificamente, teve um dia que eu tava sozinha, que os meus amigos tinham ido pro outro destino e eu ia encontrar eles no dia seguinte. E aí eu fui em uma rua lá que é famosa, que chama Soi Cowboy, que tem um lugar cheio de bares, chama Nana Plaza. Lá eu não me senti muito confortável, porque assim, é um lugar que tem vários clubes de strip e coisas do tipo, então assim, eu não me senti muito confortável em estar sozinha naquele lugar. Mas tirando isso, muito tranquilo. A Tailândia é um lugar que tem muita prostituição, então assim, pode ficar meio esquisito às vezes, mas no geral eu achei tranquilo. Quanto tempo acha ideal para cada lugar? Eu fiquei 16 dias na Indonésia e 11 dias na Tailândia. Poderia ficar muito mais nos 2 lugares, porque ainda tinha muita coisa para conhecer, muita coisa para fazer. Mas eu acho que 2 semanas, ou assim, no mínimo 10 dias para cada lugar, dá para conhecer algumas coisas, né? Tem que fazer uma seleção do que você mais quiser conhecer e focar nisso para não ficar, né, indo em vários lugares e não conhecendo nada direito também. Tem que levar em consideração que são praticamente 2 dias para ir, saindo daqui do Brasil, e mais 1 dia e meio para voltar, porque lá são 10 horas para frente, então são umas 24 horas de voo no total, e aí você tem que considerar que você ainda vai estar 10 horas para frente, então são praticamente 2 dias de viagem. 4 dias, né, que você tem que considerar com a ida e a volta, que você vai perder e não vai conseguir aproveitar nos lugares propriamente ditos. Já emendando numa outra pergunta, se eu só tiver tempo para um dos 2 países, para qual ir? É muito difícil de responder isso, porque depende muito do que você pretende com essa viagem. Se você gosta mais de natureza, quer aprender a surfar ou já surfa e quer surfar, se quer ficar mais na praia, gostar de coisas mais tranquilas, assim, também tem balada, né? Mas é mais natureza. Indonésia, Bali é o lugar perfeito. Agora, se você quiser um rolê mais cultural, assim, na Tailândia tem uns templos mais bonitos. Eu achei bem mais legal visitar os templos lá do que em Bali. Também tem uma vibe de cidade grande, né? Porque Bangkok é uma cidade gigantesca. Tem muitos bares, muitas baladas, muitos shoppings, lojas e tudo que uma cidade grande tem. Em Bali você não tem isso. Então, assim, depende muito do que você gosta para escolher um dos 2 lugares. Qual foi o valor total da viagem? Essa é a pergunta mais feita, né? Com tudo que eu contabilizei nas minhas listas, contando com as passagens de ida e volta, sem contar com a passagem extra de volta, né? Deu um pouco menos de 15 mil reais. Foram 28 diárias, foi 1 mês viajando, né? Todas as despesas, alimentação, transporte, todos os passeios, tours, hospedagem, tudo, e os voos de ida e volta, tudo isso ficou um pouco menos de 15 mil reais. Não são países caros. A alimentação ficava mais ou menos na média do que a gente paga aqui no Brasil, na Indonésia. Na Tailândia era um pouco mais barato, mas também depende muito de onde você quer ir. Se você quer ir em restaurantes mais caros, tem várias opções. Se você quer comer comida de rua, você vai gastar muito menos. Depende muito do viajante também. A média de valor das diárias ficou em 150 reais, o que eu achei
muito barato pela qualidade dos hotéis que eu escolhi. E eu estava sozinha, eu fiquei em 2 hostels, que nos hostels a gente paga por pessoa, né? Mas em todos os outros lugares que eu me hospedei, eu poderia estar dividindo a diária com mais uma pessoa, então ficaria ainda mais barato. Tem muitas opções boas, com valores ótimos, vilas super fofas, com piscina, com café da manhã, hotéis super legais, tem muitas opções boas com um valor ótimo. Eu reservei tudo pelo Airbnb, pelo Booking e pelo Agoda. A alimentação na Indonésia ficava na média de uns 25 a 60 reais, mesmo em restaurantes super bons. Assim, eu fui em um restaurante japonês que era um pouco mais caro, e aí com bebida paguei nessa média de 60 reais. Na Tailândia as refeições ficavam na média de uns 18 a 50 reais, então era um pouquinho mais barato. E eu fui em um restaurante que era mais caro, que eu gastei 100 reais. Foi o lugar mais caro que eu fui. O lugar que eu mais gastei foi 100 reais, que foi um restaurante chique, era um rooftop e tal. E rooftops são um pouco mais caros. Como é a comida? Muito apimentada? Gente, sim. Tem que tomar muito cuidado com o que pede, porque algumas coisas não dá nem pra comer, ainda mais se você não for acostumado com comida apimentada. E se tiver falando que vem pimenta, é aquela coisa assim, muita pimenta mesmo. Não dá pra comer. Mas no geral, eu achei a comida muito boa, eu comi muito bem. Na Indonésia tem uma pegada mais saudável, assim, umas coisas bem fresh, assim. Na Tailândia, eu comi bastante arroz, só que aquele arroz deles é igual aquele arroz japonês, aquele arroz e o docinho, assim. E bastante coisa com curry, frutos do mar. Eu comi super bem, amei a comida. Mas tem que tomar cuidado com a pimenta. Tem as comidas de rua, que tem gente que fala que é maravilhoso. Eu fiquei super curiosa pra experimentar, mas eu fiquei com medo de passar mal e aí estragar minha viagem, né? Mas assim, tem alguns lugares que são mais tranquilos pra comer. É que assim, no geral, a gente via alguns lugares, tipo no Chinatown, que eles lavavam os frutos do mar nos baldes, umas coisas assim bem bizarras. Então eu queria passar longe, que eu sabia que se eu comesse era uma intoxicação na certa. Então eu não quis arriscar. Mas tem lugares que tem comidas de rua que eu vejo vários youtubers fazendo vídeos e mostrando que parecem ser deliciosas, mas assim, não quis arriscar. Como faz para trocar dinheiro na moeda de cada país? Isso foi uma coisa que eu passei muito perrengue por conta disso, porque eu levei uma quantidade em dólar contando que eu ia usar o meu cartão de crédito lá. Só que a maioria dos lugares não passam cartão de crédito. Meu dinheiro foi acabando e eu não sabia o que fazer. Meu pai me mandou dinheiro pela Western Union e aí eu tive que encontrar um lugar que eu conseguisse sacar esse dinheiro. Mas depois eu fui descobrir que dava para sacar dinheiro do meu cartão de crédito ou débito no próprio ATM, num caixa eletrônico, e já saía na própria moeda do país. Isso nos 2 lugares, na Indonésia e na Tailândia. Mas assim, eu fui descobrir isso depois de uma semana que eu tava na Indonésia, passando perrengue com cartão que não passava nos lugares. E enfim, fica essa dica, não precisa levar tudo em dólar. Trocar pela moeda na Indonésia são rúpias e na Tailândia são bahts. Trocar pela moeda desses lugares você não vai conseguir levar daqui do Brasil, então tem essa opção de sacar no próprio caixa eletrônico com o seu cartão de crédito ou débito. E aí tem uma taxa de saque. Na Indonésia eu não lembro direito quanto era, mas eu acho que era mais ou menos a mesma coisa da Tailândia, que era uns 30 e poucos reais. Era uma taxa fixa, independente do valor que você estivesse sacando. Então já vale a pena meio que contabilizar quanto você vai gastar para não ter que ficar sacando dinheiro toda hora e ficar pagando essa taxa. E os lugares que passam cartão normalmente cobram uma taxa de 3% em cima do valor. Como muitos lugares não aceitam cartão, é sempre bom ter dinheiro para não ser pego desprevenido. Reservar tudo antes ou comprar só a passagem e reservar tudo na hora. Eu reservei tudo antes porque eu já não queria correr o risco, como eu achei alguns lugares no Airbnb que estavam valendo super a pena, que estavam com valor muito bom, eu não quis correr o risco de ficar sem aquelas datas, então eu já fui reservando tudo. E eu também já queria pagar tudo que eu pudesse antes, para ter menos gastos durante a viagem. Então, quando eu estava lá, eu vi que alguns lugares tinham aumentado muito o valor do que eu já tinha pago. Mas assim, se você quiser uma flexibilidade maior
de locomoção, tipo assim, eu vou chegar no lugar, vou ver se eu quero ficar mais ou menos dias, e aí depois eu vou para outro lugar, então reserva na hora. Assim, opções sempre vai ter, às vezes não a opção que a gente planejava, mas sempre tem uma opção para reservar na hora também, então depende da forma que você quer viajar. Comprar pacote de internet aqui ou lá? Com certeza lá. Aqui tem aqueles planos de chip e tal, sai muito mais caro do que comprar lá, fora que são poucos gigas pelo valor, então compensa muito mais comprar lá. Na Indonésia foi um pouquinho mais caro, acho que foi uns 80, 90 reais, eu falo no vídeo. Quando eu cheguei na Indonésia, dou detalhes aonde eu comprei, valor, quantos gigas e tudo mais. A minha internet foi acabar no último dia de viagem, deu super certo, mas aí também você pode comprar mais internet se precisar. E na Tailândia eu paguei uns 60 e poucos reais, tinha mais gigas, acho que eram 25 gigas de internet. E super deu também até o último dia que eu fui embora. Aqui eu tinha dado uma pesquisada, os chips eram na média de uns 300 e poucos reais. Então eu gastei uns 150 reais para um mês de internet nos dois países. Então compensa sim você chegar e já comprar esse chip no aeroporto mesmo. Já sai do aeroporto com a internet, que não tem perrengue nenhum. É super tranquilo. Como é o transporte? Na Indonésia, eu andei muito de scooter, porque tem um aplicativo lá que é tipo Uber nos dois países. Na Indonésia tem o Gojek e na Tailândia tem o Grab. Aí quando você chega lá, você baixa esses aplicativos e consegue pedir as caronas, tipo no Uber. E aí eu só tava pedindo carona de carro. Depois eu comecei a pedir as caronas de scooter, que eram muito mais baratas. E eu adorei ficar andando de scooter. É super a cara da Indonésia. Muita gente aluga scooter, né? Mas eu nunca dirigi moto. E eu falei, não vai ser aqui que eu vou aprender, porque o trânsito é muito caótico. Se você não tem experiência em dirigir moto, não alugue, porque não vale a pena o estresse. Além disso, a mão é inglesa, né? Então, assim, é toda uma confusão. E é super barato pra pedir as rides de scooter. Ficava na média de 3 a 7 reais em qualquer lugar que eu ia. Aí tem alguns motoristas também que fecham tour. Aí você combina um valor com eles. Eles fecham meio-dia ou o dia todo, 10, 12 horas, o quanto você quiser. Você já combina um valor e a pessoa te leva para todos os lugares que você quiser. Na Tailândia tem os táxis e os tuk-tuks, além do aplicativo. No aplicativo era sempre um pouco mais caro, mas o problema dos táxis era que a maioria deles não queriam ligar o taxímetro. Eles queriam já jogar um valor que era muito acima do que daria realmente. E aí você tem que ficar discutindo com a pessoa, pedir para ligar o taxímetro ou tentar negociar, porque com certeza eles vão estar jogando um valor bem acima do que realmente daria. Para pegar esses táxis e os tuk-tuk, você precisa pagar no dinheiro. Então se você quiser pagar no cartão, é melhor usar o aplicativo, o Grab mesmo. E uma coisa que me fazia pedir também o carro pelo aplicativo era que era bem difícil de explicar onde era o meu hotel, porque por conta do inglês deles muito ruim, eles não entendiam. Aí, às vezes, pela preguiça de explicar onde eu estava ficando e pela preguiça de negociar, eu pedia pelo aplicativo mesmo e pagava um pouco mais caro. Mas fica essa dica aí pra vocês. O transporte entre as ilhas é o ferry, que você tem que pegar um barco, tem que pagar no pier mesmo. O ferry pra Nusa Penida foi R$45 a ida, 45 a volta. E o de Gili foi uns R$105 cada trecho. Então, 210 a ida e a volta. Eu recomendo reservar 1 ou 2 dias antes, dá pra mandar mensagem no WhatsApp deles, porque corre o risco de ficar sem assento no barco e aí você perde a sua ida pra ilha. Pra ir pra Phi Phi, na Tailândia, a gente pagou R$110 ida e volta e a gente pegou alguns voos internos. E esses voos eram na média de R$150. Quais passeios você mais gostou? Eu amei fazer a tour do Santuário dos Elefantes. Foi muito especial ver os elefantes pessoalmente, alimentar eles. Foi demais, apesar de ter chovido o passeio inteiro, deu pra aproveitar da forma que
foi. O passeio de barco em Pipe foi maravilhoso, aquelas paisagens que, assim, surreais, incríveis. E na Indonésia, o Uluwatu eu amei. As praias são lindíssimas. O hotel que eu fiquei, que era no Cliff, de frente pro mar, foi, assim, uma experiência incrível, maravilhosa, apesar de todas as escadas. E lá tem vários beach clubs muito legais, tem muitas opções boas. Então, assim, tem uma vibe incrível aquele lugar. Gili também foi muito legal. É um lugar lindíssimo, aquela água azul que nem parece real. Foram esses os passeios que eu mais amei, que eu acho que são, tipo assim, imperdíveis. E aí eu trouxe algumas dicas extras pra vocês. Negociem tudo sempre. Negocia táxi, negocia passeio, negocia motorista, negocia o que você for comprar, negocia tudo. Porque eles sempre jogam o preço lá em cima, já esperando que as pessoas vão negociar. Cuidado com os macacos. Eu fui furtada por um macaco, quer dizer, quase. Entrou um macaco dentro do meu quarto desse hotel de Uluwatu, que era no Cliff. O macaco entrou pela janela, rasgou a minha bolsa, tentou pegar as coisas lá de dentro, eu peguei ele no flagra, ele pulou da janela, foi embora, graças a Deus não levou nada, mas assim, tem muita gente que tem as coisas furtadas, acessórios, eles são super atraídos por coisas brilhantes, assim, celular também, nunca chegar muito perto, óculos de sol, tem que tomar cuidado com tudo, principalmente se for nos templos, que tem esses macacos que ficam ali muito perto das pessoas, tem que tomar muito cuidado pra não ser furtada. Tomem cuidado com os golpes, assim como o do táxi, que eu falei da Tailândia. Tem uns golpes famosos, que em Bangkok principalmente, que você pega uma carona no tuk-tuk pra ir pra um templo, por exemplo, e aí eles falam que o templo tá fechado. Só que é mentira, eles te levam pra uma entrada que não abre mesmo, e aí eles só falam isso pra ganhar tempo com você, te levar pra passear, te levar pra comprar terno, vestido, sob medida, porque lá é famoso por isso também. Às vezes eles te fazem comprar sarong, lenços, tudo essas coisas que tem que usar nos templos, mas os templos fornecem isso de graça, na verdade já é incluso na entrada que você tá pagando no templo, então você não precisa comprar nada disso. Então assim, tem vários golpes, tem que sempre ficar muito esperto e sempre desconfiar do que as pessoas estão te falando. Façam a massagem tailandesa. Gente, é muito barato e vale muito a pena, porque é diferente de qualquer massagem que você já vai ter feito na vida. Eles fazem tipo um alongamento, eles soltam todos os nódulos que você tiver no corpo, você sai super leve, é maravilhoso e é muito, muito barato. 1 hora de massagem é na média de uns R$35, então assim, precisa fazer, tem que ter essa experiência. Em relação ao que levar, levem repelente, não dá pra ficar sem repelente nesses lugares. E mesmo passando repelente, eu fiquei cheia de picada, então assim, isso é muito importante. Protetor solar, obviamente. Alicate, tesoura, objetos cortantes, por menor que seja, não pode entrar na Tailândia. Eu tinha um alicatinho de unha, uma tesourinha bem pequenininha na minha necessaire, e eu entrei na Indonésia, tudo normal. Só que quando eu fui pegar o meu voo pra entrar na Tailândia, eles jogaram tudo fora. Então assim, já tenha isso em mente também. Então é basicamente isso. Dei aí umas dicas gerais, respondi as perguntas que vocês mais tinham curiosidade em saber. E eu espero ter ajudado vocês. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu vou respondendo. Se você ainda não assistiu os vlogs, volta lá nos vídeos que tem detalhes de tudo, tá super legal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e curte esse vídeo pra me ajudar. E é isso. Um beijo e até!